trazendo um resumo da aula passada, ou do culto passado, e nós vemos no capítulo 7, vamos para o 6, lá no 6 nós vemos que Deus mostra a Isaías, o capítulo 6, não o versículo, né? O capítulo 6, Deus mostra para Isaías que o chamado dele era muito forte. Deus leva ele praticamente às alturas, com uma visão que ele tem dentro do templo, e ali ele tem uma nítida sensibilidade da grandeza da glória de Deus, a ponto de ele dizer: meu Deus, quem sou eu? Eu sou um miserável, eu sou um homem impuro, meus lábios são impuros. Diz que ele era um profeta. E aí o anjo vem e toca os lábios dele com uma brasa quente, tenaz, direto do altar. A partir dali ele passa a ter a certeza do seu chamado, e aí passa-se um período de pelo menos 16 anos até o capítulo 7, né? E a gente acha que ser profeta e ver as coisas acontecer assim, né? Porque muitos desistem de servir a Deus, porque vem um tempo nosso cronológico, as coisas não acontecem no nosso tempo. Isaías praticamente não viu quase nada do que ele tinha profetizado, mas até hoje Jesus falou dele e nós estamos falando dele depois de 2.700 anos, meus irmãos. Então a profecia ela não é o tempo que diz se ela é de Deus ou não, mas a certeza que nós temos que Deus está falando através da sua boca. E eu creio que Isaías precisou, irmão, ter esse encontro com Deus na glória do Senhor, no tempo do Senhor, porque talvez ele teria desistido de tudo, não vendo nada acontecer, o povo debochando dele, dizendo: esse profetinho aí, quem que ele pensa que é, né? Então esse capítulo 6 traz um chacoalhão para Isaías, que Deus realmente estava chamando, Deus realmente estava falando com ele para ele ser um profeta. E aí nós temos um hiato de tempo de 16 anos até chegar no reinado do neto de Uzias, que foi no tempo em que Isaías teve aquela visão gloriosa. Veja bem, o texto diz no capítulo 6 que no ano em que morreu o rei Uzias, então lá naquele ano o Senhor deu a visão para Isaías. Depois do capítulo 7, quem está reinando agora é Acaz. Repita comigo o nome dele, como é? Acaz. Muito bem, meus irmãos. Então, lembra desse nome. Foi o homem que começou a destruição do povo de Judá. Até então, Jotão e seu pai Uzias andavam um pouco no caminho do Senhor, tentando fazer o que era certo. E Isaías e também os outros profetas tinham dado uma pequena orientação: vocês de Judá não façam o mesmo que o reino do norte. Mas Acaz, quando tomou o poder, aí inicia o capítulo 7, trazendo recapitulando o que nós já estudamos. Esse capítulo 7 fala da total queda de Acaz, fala que o Senhor toma a boca de Isaías, dando para ele uma visão, e ele vai e entrega essa visão para Acaz, quando está sendo projetado, mancomunado, como diz no Rio Grande do Sul, um comboio contra o reino sul, o reino norte, onde está reinando Peca, e também Rezim, que era o rei da Síria, se juntam para destruir o reino sul, onde estava Acaz reinando em Judá. E ele recebe essa notícia quando ele está fora dos muros de Jerusalém, planejando o aqueduto, e Deus fala para Isaías: vai lá que eu quero te usar de novo. Depois de 16 anos, Isaías vai com autoridade, chega lá e fala para Acaz: não tenha medo, o Senhor Deus é contigo, aleluia. Não tenha medo, o Senhor me mandou dizer assim, diz o Senhor. Eles têm um plano contra você, um plano maligno, mas não tenha medo, isso não subsistirá, isso não acontecerá. E Deus usa Isaías para falar com Acaz. E ainda, quando Isaías vê que ele está debochando dele, não aceitando da profecia, ele diz: pelo amor de Deus, Acaz, então pede um sinal para Deus. Qualquer sinal que tiver na terra, embaixo da terra, nos ares, o que você quiser, Deus vai passando por cima de tudo para mostrar que Ele está com você. E ele não quer o sinal de Deus, porque ele estava com a sua mente, o seu coração cauterizado na soberba, em tentar vencer o reino norte e mostrar que ele era bom. Haja visto que tinha profecias que lá de Jerusalém sairia o Messias. Então talvez ele pensava: quer destruir eu? Não. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Talvez a soberba do coração dele, sabe, tem profecias a respeito de nós aqui do sul, que vai ter um Messias daqui, de onde que Deus vai deixar
Segundo, tirando os utensílios de ouro do templo, que não tinha mais dinheiro, e levando como oferta para o rei da Síria. Terceiro, morto de uma forma em que ninguém gostaria de morrer. Não sepultaram ele junto com os reis de Israel. A vergonha que ele passou foi terrível, porque ele não quis ouvir a voz de Deus. Então nós vemos o capítulo 7, vemos Acás sendo alguém que decidiu literalmente não ouvir a voz de Deus, mas em compensação nós também vemos que o seu filho, chamado Ezequias, muito bem, Ezequias, quando ele cresce, ele decide ouvir a voz do Senhor, e Deus fez grandes coisas através da vida dele, e com uma oração, meu irmão, eu acho lindo esse texto, uma oração que Ezequias fez no templo do Senhor: Senhor, estou humilhando o Senhor, não é eu não, é o Senhor manda um anjo matar 185 mil soldados assírios. Você pode dar glória ao nome de Deus. Então a história de Acás, no capítulo 7, ela na verdade ela não é nada bonita. Ela tem uma das histórias mais feias da Bíblia, de Deus praticamente, eu vou usar um termo desse, eu não sei se eu poderia usar, mas Deus praticamente implorou para Acás conhecer ele. Pega um sinal, não rapaz, Deus vai te mostrar que é com você. Não precisava ele passar por tudo isso. E nós lemos aqui, quem lembra quantos mil soldados morreram? 200 mil. Quantos foram levados presos? Não, 120 morreram, 120 mil morreram e 200 mil foram presos. 120 mil foram presos? Morreram. E 200 mil aí foram presos, né, Brasil? Foi tudo para cá. É isso aí. Foram presos, e a maioria disso não precisava ter acontecido. Infelizmente aconteceu porque Acás não quis obedecer à voz do Senhor. E nós não precisamos passar por tudo que muitas vezes nós passamos, basta nós obedecermos à voz do Senhor. Irmão, eu tenho feito isso, já sofri demais. Eu fico quieto, eu não me mexo, eu gemo, eu choro, mas eu não me mexo enquanto Deus não falar comigo, não. Porque senão a gente tem consequências piores. Coisas piores acontecem, como o caso da Acás. Se ele tivesse ouvido a voz de Deus, não teria passado por tudo aquilo que eles passaram e fez todos sofrerem por causa das suas obediências. No capítulo de número 8, então, quando nós entramos agora na continuação do estudo, o Senhor fala com Isaías de novo, mais uma vez, depois de esse homem chamado Acás não querer ouvir a voz de Deus. Nós vemos que o Senhor havia falado para eles que as coisas que aconteceriam seriam terríveis, e de novo então Deus fala com Isaías, e aqui alguns dos historiadores vão dizer que Isaías praticamente diz: não, então sela isso aqui porque eles não querem mais ouvir, e vamos ver se vai acontecer lá na frente. É o que vai falar o capítulo 8, e é isso que nós vamos estudar. Olha o que diz aí no verso 1: disse-me também o Senhor: toma um grande rolo e escreve nele com caneta de homem. Apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa. Tem várias traduções a respeito disso, a respeito do que Deus mandou ele escrever no versículo 1. Será que alguém quer ler aí para mim na sua Bíblia? Pode ler, por favor. O Senhor lhe mandou uma nova mensagem. Faça uma grande placa e escreva com letras bem grandes para todos poderem ler. Nessa placa você vai anunciar o nascimento de seu filho. O nome desse menino será Maher-shalal-hash-baz, que indica que os inimigos de Judá serão destruídos em breve. Repete o nome do menino aí, irmão. Maher-shalal-hash-baz. O nome do filho de Isaías é o nome mais completo da Bíblia, mais comprido, né? Ele é o nome mais longo, nome primeiro do nome, né? Não é sobrenome, mas o nome dele é o mais comprido de todos, assim como Ariel, assim como Pedro, assim como João, é o nome mais comprido. E o Senhor disse: Isaías, está vendo tudo isso? Ninguém quis me ouvir. Pega um pedaço de papel, na verdade era um papiro, um pergaminho, o mesmo que foi escrito a Bíblia, são os mesmos papéis, os textos originais, é o mesmo tipo de papel. Escreve aí o nome do filho que você terá. E o nome desse filho é esse o significado que está anotado aí. Na verdade nós temos, obrigado, nós temos uma tradução bem diferente aqui, eu não tinha
diz assim: apressando-se ao despojo, apressurou-se a presa, né? E na verdade a tradução original do texto hebraico diz assim: rápido despojo, presa segura. Quer dizer o quê? Eles queriam rapidamente querer os despojos, eles seriam certamente uma presa nas mãos do inimigo. O nome do filho de Isaías, que é Maher-Shalal-Hash-Baz. Que chique, né, meus irmãos, né? É o nome do filho que Isaías teria, né? E isso seria aquilo que Deus permitiria acontecer. Eles seriam uma presa fácil, eles seriam rapidamente presos. Isso significava esse nome. Então, esse foi o terceiro sinal, ou a terceira profecia de Isaías. Pega um rolo de papiro de couro e escreva com uma letra de homem, quer dizer que é uma letra fácil, que todo mundo entenda. Porque o que acontecia, irmãos? Quem me ouve, diga amém. Amém. Se alguém que se dizia profeta profetizasse algo para agora, todo mundo veria, beleza, saberia que ele é profeta. Mas se não acontecesse, teria que ser anotada a profecia, 2 testemunhas no mínimo, ou 3, de fé, pessoas conhecidas da sociedade, teriam que vir assinar ali embaixo, selar aquela profecia e guardar até ela se cumprir. Se ela não se cumprisse, porque não foi Deus que falou, e aquela pessoa não era um homem de Deus, não era um profeta. E o Senhor diz: pega um rolo e escreve e sela isso aí, porque eu estou falando o que eu vou fazer com esse povo. Disse-me o Senhor: pega um rolo. Eram os papéis, os pergaminhos. É como se Deus falasse: pega um caderno aí, pega um livro, pega uma folha de ofício, assina aí o que eu estou dizendo, fala. E aí nós temos a premissa de que o erro de Acais, né, se tornaria uma presa fácil para a Síria, que seria no caso aí o significado do nome do filho de Isaías, que Deus mandou escrever no papel. Seria que ele se tornaria uma presa fácil. O que Acais fez de desobedecer a Deus faria com que ele se tornasse uma presa fácil para a Síria, por causa da sua desobediência. Então no verso 2 aí, por favor, José, está o que eu falei. Então tomei comigo fiéis testemunhas. Tinha que ter testemunha. Urias, o sacerdote, e Zacarias, filho de Jeberequias, né? Ele pegou essas 2 pessoas muito conhecidas do povo e anotou a profecia que Deus mandou ele falar e selou ela, guardou ela, para que quando se cumprisse, visse se fosse verdade ou não. E também porque se depois de se cumprir alguém escrevesse e dissesse: fui eu que profetizei, também não valeria nada, porque não teve testemunhas e não teve o selo da promessa que era verdadeiro. Isso também está lá em Números 17, verso 6, que tudo que acontecesse teria que ter 2 testemunhas. A lei dizia, a lei de Moisés, que tudo que fosse feito pelo povo de Deus teria que ter 2 testemunhas. Números 17, verso 6. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes deram-lhe cada uma vara para... Será que eu anotei certo aqui, meu Deus? Eu acho que não é Números não. Acho que é Deuteronômio. Deuteronômio 17? É. Eu acho que eu anotei errado, que fala sobre ter 2 testemunhas. Mas no versículo de número 2, eles pegaram essas 2 testemunhas e anotaram o que Isaías falou, do que Deus faria com aquele povo, e eles acabaram selando e guardando aquele livro, aquele rolo, aquele papiro, para ter certeza que tinha sido Deus que falou ou não. Vamos ver se for isso aí, senão eu acho que verso 6, isso aí, acho que eu me confundi no livro das leis, né, que tem Números e tem Deuteronômio que fala das leis, tá? Então, por boca de 2 testemunhas, ou 3, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. Então, uma pessoa só não valia como testemunha, que está falando sobre as leis deles. Verso 7 também, né, pode falar ali. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo. Quer dizer o quê? Se eu sou testemunha do que aconteceu, eu posso pegar uma pedra para
apedrejar ele, aí todo mundo viria com uma pedra e apedrejaria também, sendo um sinal de que realmente a pessoa fez o pecado ou assim por diante. E do jeito que seria a lei, tudo que acontecesse teria que ter duas testemunhas. Jesus falou isso. Nós temos hoje isso como padrão, porque nós tivemos algum problema com o nosso irmão, e eu tentar ir resolver com ele, ele não recebeu, o que eu tenho que fazer? Primeiro conversa privado, depois pega as testemunhas, e depois é diante da igreja, e se não aceitar, vai para o inferno. Sai para fora. Essa é a verdade, né? Então é assim que o texto diz. Se eu tenho um problema com o irmão, eu vou lá para esse perdão, não quer me receber, então eu vou pôr na minha cara. Vamos lá, mais duas testemunhas, chega aqui, o Pedro e o João, vamos lá. Ó, o irmão não quis verdade, o irmão não quis nem receber ele para resolver. Ó, irmãos, aqui, ó, testemunha. Nós somos lá, não é verdade, Pedro e João? Verdade. Eles não nos receberam, não querem receber, então, a partir de agora, está na mão de Deus. Então, sempre Deus trabalhou com testemunha. Irmão, olha aqui para mim. Quem me ouve, diga amém. Se Deus quer duas testemunhas para algo, irmão, por que você fica aceitando a fofoca do primeiro que vem te falar as coisas? Meu Deus. Cadê o glória a Deus da igreja, meus irmãos? Cadê? Se Deus deu como lei para eles não aceitar qualquer falácia dos outros, por que nós aceitamos tudo que as pessoas vêm falando de primeiro para nós? Eu e João sempre cortando fora. Ah, esse cara fez isso aqui. Não sei. Eu não vi. Eu não conheço. Eu não sei se isso é verdade ou não. Porque a gente pode passar a destruir a imagem de uma pessoa, irmão, sem ser verdade. Quem me ouve, diga amém. Amém. Então, irmãos, é sério isso. Nós não podemos ficar falando e nem ouvindo quem não tem prova daquilo que aconteceu. Mas e se as testemunhas forem do ato e as testemunhas que forem do ato saírem espalhando o que foi feito? Não entendi o que você disse. Vamos supor que eu tenho algo contra alguém. Aí eu vou pedir perdão para a pessoa não aceita. Aí tem que ela chamar as testemunhas. As testemunhas falam, a pessoa não aceita. Aí as testemunhas começam a parar para os outros. Assim, que Aí também é testemunho que você escolheu, né, minha senhora? Por isso que tem que ser pessoas que são idôneas, né? Pessoas que realmente são. Aqui no caso, Isaías levou quem como testemunho, irmão? Um sacerdote. Era um camarada que representava Deus para o povo. Então, meus irmãos, se você não ouvir de duas pessoas ou mais, um testemunho não é verdade, eu vi, eu escutei, então não fala, porque senão o negócio vai ficar ruim para você. Amém, meus irmãos? É capaz de pedrada para o teu lado, entendeu? Isso é perigoso. Respondendo a irmã ali, quando você for levar testemunhas, você leva testemunhas idôneas. E não nem é a favor nem é contra você. Não é qualquer um que você acha pela frente, vem cá, você não. Pessoas idôneas de bom testemunho que, no caso ali, representava o Senhor. É uma pessoa de confiança extrema. O sacerdote podia dizer, não, o que ele está escrevendo aqui é verdade ou é mentira. É uma pessoa séria que está ali afirmando que foi escrito em tal data, tal horário. Então Deus falou para Isaías, pode escrever que vai se cumprir. Pode trazer testemunhas. E Isaías não tinha medo, não que era Deus que estava falando com ele. Hoje, se nós pegar alguns profetas, quem me ouve, diga amém. Amém. Podemos chamar duas testemunhas aqui, sei lá, anotar que isso aí que está falando, a pessoa, não precisa. Deus falou, está falado. Por quê? Porque a pessoa tem medo de não cumprir. A pessoa tem medo de não saber se é Deus que está falando ou não. É verdade ou é mentira, meus irmãos? Sim. Se chamar um profeta, ele profetiza para Deus, o mundo vai nascer embaixo. Aí sabe o que ele diz? Se não se cumprir é porque a pessoa não estava na brecha. Não, se Deus falou, está falado. Diga glória a Deus, meu irmão. Deus falou às vezes, pode trazer duas testemunhas e ele não está. Vai acontecer o que eu estou falando. E o maior sinal ainda, o nome do teu filho é exatamente o que eu vou fazer com esse povo. Então Deus, quando ele fala. Se não é Deus que está falando, pode ver, a pessoa não tem muita certeza do que ela está dizendo, não tem muita certeza do que ela está falando. E Isaías tinha certeza absoluta do que ele estava falando. É diferente, irmão, quando quem sabe o que está falando da parte de Deus, né? 3, por favor. Fui ter com a profetisa. Irmão, você sabia que a mulher de Isaías era uma profetisa? Era uma profetisa, né? Ele era profeta e a mulher era profetisa, você viu que bênção, irmão? E ela teve um filho, então, como o Senhor tinha falado, e deu à luz a um filho, e o Senhor colocou o nome, então, que Deus tinha falado, o nome Maher Salab Hasbaz. Maher Salab Hasbaz, né? No Oriente Médio é muito comum esse tipo de nome, né? Então, o tradutor ele não quis trazer direto para nós o original, mas o original é rápido, disposto, preso e seguro. A pessoa se chamar a criança, rápido,
E a gente vai chamando a criança. Imagina, irmão, a própria Isaías dá o nome desse pro filho, né? Então, irmãos, Isaías é bonito, né? Jeremias, aí vai lá dar o nome da criança, que nós vemos aí, né? Maer Salah Hasbaz. Quem está pretendendo ter mais um filho, aí já está o nome para você dar para o seu filho, né? Então, ele escreve aquilo que Deus mandou, traz os testemunhos e ainda ele põe o nome do filho. E aí o verso seguinte é muito bonito. Olha aí. Porque antes que o menino, irmãos? O Maerzinho ali, Maer, antes que ele fala, papai, mamãe. Olha o que Deus fala, que coisa linda, irmão. Antes que a criança fale, papai e mamãe se levarão as riquezas de Damasco e depois de Samaria diante do rei da Síria. Então a profecia que Deus estava mandando Isaías escrever era o quê? Que em 2 anos, quanto tempo, irmão? 2 anos. 9 meses de gestação, e a criança começa a falar com um pouquinho ali, né? Então com 2 anos mais ou menos a Síria tomaria conta de Damasco, e a capital da Síria, e tomaria conta da Samaria, que seria o reino norte. Então Deus falou pela boca de Isaías, ele se registra aí e pode assinar embaixo. Quem sabe o dia que Isaías ouviu a criança falar papai, ele disse: é hoje que Deus vai começar a trabalhar com esse povo. Mas você está imaginando comigo esse negócio? E Isaías pode anotar, pode ser lá. Se ele não tivesse certeza que Deus estava falando, ele dizia: ixi, agora a criança falou. Será que foi Deus que falou ou não? Né? Então o verso 4 diz que em 2 anos, quando o menino começou a falar, ia acontecer, a Síria ia começar a tomar conta, a Síria, né? O poderoso que existia na época, ia tomar conta de tudo, né? Tiglat-Pileser. É uns nomes que eu vou dizer para vocês, meus irmãos, né? Pastor, Damasco seria a capital da Síria. Da Síria. Quem tomou foi a Síria, né? Quem tomou foi a Síria, depois que se tornou a Babilônia, que foi o maior império. A Babilônia tomou Judá. A Babilônia tomou tudo, tomou a Síria, tomou Síria, veio tomando tudo que foi vindo para frente. No caso, como a Síria tinha sido tomada pela Assíria foi todo mundo cativeiro. Foi todo mundo cativeiro, se tornou tudo certo para a Babilônia. Aí nós vemos Daniel, que foi preso na Babilônia, né? Os irmãos foram para a fornalha e assim por diante. E depois nós vemos lá na frente, depois de 70 anos, eles retornando do cativeiro por mão de Ciro, que também tinha sido profetizado por quem, meus irmãos? Isaías. Alguém diga glória a Deus? É lindo demais o livro de Isaías. Então, eles acabam não ouvindo Deus, e Deus mandou selar essa profecia. Pode selar, que isso vai acontecer dentro de 2 anos, antes da criança começar a falar. Isaías começou a acontecer. Essa é uma das poucas, né? Então, Deus começou a fazer. Não que eles foram levados todos cativos, porque ficou um pouquinho do povo, né? Depois Ezequias foi rei sobre o povo, mas muito menor, porque muitos tinham sido por causa da promessa que Deus tinha do Messias, né? Na verdade, Judá só continuou o povo por causa da promessa do Senhor sobre o Messias, senão Deus tinha destruído todos eles, né? Então isso é maravilhoso. Para você ver como Deus fala, Ele cumpre a sua promessa. Isso é maravilhoso. Talvez Acas tinha essa premissa com ele: não, Deus não vai destruir ninguém, não, porque daqui vai vir o nosso rei de Salomão, Salomão de Davi, filho de Davi seria, né? Então nós vemos aí da descendência de Davi. Inclusive o cego Bartimeu, que é filho de Timeu, disse o que, irmãos? Jesus, filho de Davi. Todo mundo conhecia a promessa. Então, sério, sabia que da descendência de Davi viria um rei, o Messias, que libertaria os judeus da opressão de todas as nações, o que a gente sabe que não é isso que ele faria. No versículo 5, por favor. E continuou o Senhor a falar ainda comigo. Quer dizer o quê? O Senhor mandou ele anotar tudo aquilo ali, a profecia, o que aconteceria, chamou o testemunho para ver que era verdade, e ele disse: ainda tem mais coisas aí. Vamos lendo aí. Porquanto esse povo desprezou as águas de Siloé. Agora Deus vai falar com nós aqui no culto hoje, irmão. Que correm brandamente. Você sabe o que é isso aqui, irmão? Em Jerusalém tinha um rio chamado Tanque de Siloé. Você lembra que alguém foi lá se limpar? Deus fez um milagre? Era aquela água ali em Jerusalém que não tinha povo. E era uma água tranquila, uma água limpa, uma água que dava para eles se manter. Só que eles não queriam, eles queriam algo maior. O poder de Acas era sobre a grandeza que tinha a Síria, ele queria aquele poder, e nós vemos que ele tentou se ligar com a Síria,
E olha o que o Senhor disse: esse povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente, e alegrou-se com Rezim, com o filho de Gemalias. Verso 7. Portanto, eis que o Senhor fará subir sobre eles a água do rio forte. Acho que aí fugiu, está escrito Eufrates, né? Não, algumas traduções não falam Eufrates. Não falam o nome, né? Mas ele fará sobre eles cair a água do rio, que seria, a maioria das Bíblias diz ali que eu li, Eufrates, que seria o que tinha lá na Síria, né? Então o Senhor faria vir sobre eles forte e impetuosas. Isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Então as águas tranquilas que eles tinham em Jerusalém era o que Deus tinha dado para eles se manterem. Quem entende isso, diga amém. Amém. Mas a sede de poder de Acaz fez com que viesse águas muito fortes que eles não aguentaram. Em algumas traduções diz que eles seriam afogados por essas águas, seriam transbordados por essas águas. Eu vou trazer uma aplicação para nós, irmão. Tem coisas que podem ser grandes aos nossos olhos, mas traz destruição para a nossa vida. Eles queriam um poder que não estava na alçada deles, que não era para eles conquistar povo, conquistar reinos. Não era isso que Deus prometeu. Deus queria usar eles para fazer um exemplo para todas as outras nações, e não que eles fossem tomando todas as outras nações, que é o que esse povo da Síria estava fazendo. E o Senhor está dizendo: anota mais uma coisa aí, que como vocês não ficaram satisfeitos com o que eu dei, aquilo que vocês estão querendo vai destruir vocês também. E isso é perigoso, irmão. A gente está satisfeito às vezes com o que Deus nos deu, vai atrás de coisas maiores e acaba morrendo nisso. Acaba morrendo. Isso é perigoso demais, irmão. Muito, muito perigoso. Então o Senhor disse: anota aí. Versículo que nós lemos ali disse. Olha lá o que a José anotou, né? E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Irmão, para Deus fazer milagre, Deus não precisa de coisa grande. Pode ser um tanquezinho, uma água tranquila. E olha que o Senhor falou que ele só veria depois de ir lá se lavar, né? Então isso é maravilhoso. Quando nós começamos a estudar a história, vemos que o Senhor disse: porque vocês desprezaram o riozinho que eu dei para vocês, as águas, está escrito aí, desprezou. Eles desprezaram o cuidado de Deus e foram atrás de coisa grande. Se alegraram com o Rezim, com o filho de Gemalias. Em vez de eles ficarem debaixo do cuidado de Deus, eles foram atrás de um poder maior que eles não suportariam. E tem coisas que se Deus dá para nós e nós não suportamos. Tem gente que, quando é funcionário da empresa, quem já viu isso, né? Enquanto é funcionário da empresa é bom, é trabalhador, chega no horário, vira gerente, já pisa em cima de todo mundo, já vira no bicho, já não parece mais nem crente, não suporta o poder. Vamos pegar para a igreja? Tem gente que, enquanto é um crentezinho humilde, vem para a igreja, fica na porta, serve água, está ajudando a igreja, é uma benção. Dê um cargo para ele a mais, acabou. Acabou com a pessoa. Pior se der é a pastorada. Ixi, ele já sai pisando em todo mundo e já mandando em todo mundo. Então fica tranquilo com aquilo que Deus deu nas tuas mãos. É o suficiente. É o suficiente. Não fica querendo, irmão, mais do que você pode suportar. E isso é perigoso, porque nós vemos, isso é profecia. Isso é profecia, irmãos. Isaías está profetizando. Volta para o 5, Josué. E disse o Senhor. Então o Senhor está falando ali: vocês desprezaram as águas poucas, então eu vou mandar um transbordar de águas que vocês não vão suportar. E isso é muito, muito perigoso. Nós vemos isso, o Senhor falando. E continuamos aí no versículo 8, por favor. Aí está o que eu falei, né? E passará a Judá. O que passará? Aquele rio, né? Que vem lá do norte, lá do extremo norte da Síria, vem com aquele rio profundo, inundando, e irá passando por ele, chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da terra, da tua terra, ó Emanuel, né? Então o que ele está dizendo? Ó Emanuel, está dizendo: terra do Messias, vocês não precisavam disso, mas eu vou fazer, vocês vão passar por essa inundação, por esse sofrimento. E o que a enchente faz, a inundação faz, irmão? Vai limpando tudo, né? Vai lavando tudo, vai destruindo tudo. E aí no final Isaías dá uma debochada, né? É vocês mesmos, Manuel.
a terra do Messias, é vocês mesmos, o Senhor vai destruir tudo aquilo que vocês estavam almejando de grande. Vamos ler aí o versículo de número 9, vamos ler até o 13. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos todos os que sois das terras longínquas. Cingi-vos e serei feitos em pedaços, cingi-vos e serei feitos em pedaços. Tomai juntamente conselho e ele será frustrado. Dizei uma palavra e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse com mão forte e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chameis conjuração. A tudo quanto esse povo chama conjuração, quem tem diferente? Quem tem diferente daí? Versículo 12. Não pense que tudo que o povo chama de conspiração é conspiração mesmo. Não tenham medo daquilo de que eles têm medo, nem se apavorem. Conspiração. Versículo 13. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Sabe com quem que Deus está falando, irmão? Com Isaías. O Senhor está falando: você, Isaías, seja diferente. Não pense que nem eles, do jeito que eles estão conspirando, que vai dar certo eles se reunir e trazer. Pode vir, nos versículos anteriores o Senhor fala: podem se juntar todas as nações aí, o Senhor é o nosso Deus, aleluia. Volta ali, mais um. Deus é conosco, aleluia. Isaías estava dizendo: pode se juntar todo mundo, todos os povos, os conselhos, todos os povos, para conspirar, para fazer planos. Não conspire, o Senhor falou com eles, que é o que eu pedi para ler, verso 12, né? Não chameis conjunção, ou não chameis conspiração a tudo que eles chamam de conspiração, e não temais o que eles temem, nem tampouco vos assombreis. Aí ele diz no verso 13: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, aleluia, e seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso assombro. Você, Isaías, ande diferente, não pense como eles, não fique aí achando: não, é melhor nós se juntar com outros povos, senão nós vamos morrer. Não, ao Senhor dos exércitos, Ele é que você tem que ter como Senhor. Deus fala isso para Isaías porque ele estava sendo acusado de conspiração pelo povo. Está aqui anotado. Porque ele foi repreender a casa. A união, né? Então eu vou continuar aqui, é bem exatamente isso, né? Porque ele estava indo até a casa dizendo: não se junte, não é de Deus isso, não é certo vocês se juntar. E alguns, como a Josu diz que ele foi acusado de conspiração, que ele estava querendo ajudar os outros povos, ou seja, não deixar que eles vencessem. E por isso o Senhor falou isso aí que ele disse. E eu vou trazer uma aplicação para nós, irmão. Por favor, quem me ouve, diga amém. Amém. Se Deus está nos avisando de que consequências as pessoas terão pelos seus pecados, não faça o mesmo. Deus estava dizendo: se eles querem se ajuntar, se eles querem se misturar com esse tipo de povo, você não se misture, porque as consequências vão ser terríveis. Hoje, irmão, as pessoas, para terem nome, se juntam com todo mundo. É verdade. Sim, irmãos, para aparecer um cantor famoso na internet, ele já quer aparecer, já quer sair junto, já quer tirar foto. Não se misture, você não precisa disso, você não precisa ir atrás de tudo isso, porque não dá certo. E o Senhor está avisando Isaías: não vai dar certo, então não se misture. E ele não entrou em conspiração nenhuma, não se juntou com ninguém, nem com quem dizia que ia a favor ou quem ia contra. Ele disse: não, o nosso Deus, Ele que é o Senhor, em todo momento ele ficou firme. Qual era o pensamento de Judá? Temiam mais o problema, que é Israel e a Síria, do que o próprio Deus. Eu vou repetir isso aqui, vou ver se você está dormindo. Qual que era o pensamento de Judá? Eles temiam mais o problema, que era a Síria e também Israel, o reino norte, do que o próprio Deus que estava falando com eles.
E às vezes a gente tem medo, irmão, dos problemas que estão chegando até nós, porque a gente não escuta Deus. A gente não escuta Deus falando conosco, a gente tem mais medo do que está acontecendo no momento do que aquilo que Deus falou que é. Meus irmãos, vamos obedecer ao Senhor, santificar Ele, aleluia, ao Senhor dos exércitos, a Ele seja o vosso temor e o vosso assombro. Irmão, se é alguém que você tem que ter medo de Deus, se é de alguém que você tem que dizer, meu Deus, se o que Ele vai fazer comigo? É Deus. Não o teu vizinho, do fofoqueiro, não sei quem, não é deles que você tem que ter medo, você tem que ter temor do Senhor. Quantas vezes nós já falamos aqui do que Deus pode fazer? Agora vai ter medo desse povo aí que não tenta destruir nossa vida a todo e qualquer custo. Nós não devemos temer eles, nós devemos temer o Senhor, Ele, somente ao Senhor. Aplicação. Quem está acordado, diga glória a Deus. Quantos de nós temos mais medo do tamanho do problema do que temor do Senhor? Olha o que diz o texto, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Se alguém entrar aqui agora com uma faca, com uma arma, sei lá qual sorte de instrumento tirar a minha vida, só o corpo vai matar. A alma é só Deus que pode julgar. Só Deus que pode fazer. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo também. Então não tenha medo das pessoas, faça o que é certo, que se custe morte, meus irmãos. É isso que é a pior, vai ser a pior das, que vai levar muita gente para o inferno no final. Quando as coisas apertarem bem pertinho do anticristo governar a terra, vai ser pessoas que vão ficar com medo e vão ceder. Vão ficar com medo do que vão fazer com o corpo. Não vai mais poder comer, não vai poder negociar, não vai poder vender, os filhos vão passar fome, não vai ter mais onde morar, vai ser tudo do governo, vai ser um só governador, então é melhor ceder. Irmão, ainda que matem o vosso corpo, a vossa alma está nas mãos do Senhor. E aí que nós vamos conhecer quem é quem. Aí que nós vamos ver quem serve a Deus e quem não serve. Está no texto, nós vamos estudar o que Malaquias disse. Outras vezes vereis, aleluia, aquele que serve e aquele que não serve. Louvado seja Deus. Alguém diga glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 12, José, volta um pouquinho só. No versículo 12, Isaías recebe de Deus orientação para não concordar com a conspiração, a união dos dois povos, Judá e a Síria. Não junte nenhuma das conspirações, não junte. Não chames de conjuração ou de conspiração a tudo que esse povo aí está chamando de conspiração. Não se misture. E aí o povo começou a ficar contra ele, porque ele não aceitava, não se misturava com tudo isso. Geralmente nós que não aceitamos o errado, nós somos totalmente desprezados. As pessoas não querem estar com nós, e isso é muito, muito difícil. A aplicação para nós, quem está acordado, diga glória a Deus. Às vezes as pessoas vão nos odiar por não concordar com os seus planos de erros. Sim, às vezes as pessoas vão virar cara, vão nos bloquear no WhatsApp, às vezes as pessoas vão nem falar mais com a gente porque a gente não concorda com o que eles estão conspirando, com o que eles estão planejando. Irmão, pode me bloquear, pode falar mal, pode não vir mais na minha igreja, eu quero temer ao Senhor e agradar a Deus. Não conspire, irmão. Se estão falando mal de ciclano, se estão tentando derrubar a igreja, derrubar o pastor aqui, vai ser difícil, tá, irmão? Mas se tiver alguém, né, não se misture. Estão tentando derrubar, sei lá quem da tua família, estão tentando, sei lá, derrubar não sei quem do teu trabalho. Não se misture, meu irmão. Seja servo de Deus e tema ao Senhor. Alguém diga glória a Deus, por favor. Mas aí Deus disse para ele: não vos assombreis. Coisa linda, meus irmãos. É Deus dizendo para Isaías: a guerra está instaurada, mas você não tenha medo, meu filho. Glória a Deus. Irmão, mas vocês ficariam tão firmes que nem Isaías. Os povos sendo destruídos é o futuro de Judá. A história deles é Abraão, irmãos, está em jogo aqui. Eles estavam para ser destruídos, assim, destruídos. E o Senhor disse: não tenha medo, fica tranquilo. Você tem essa fé em Deus, meu irmão? Está se acabando todo mundo, se destruindo, vai ser o fim de tudo. E Deus está dizendo para você: não se assombre, fica tranquilo, faça o que é certo, louve o nome do Senhor Jesus, irmão. Porque
versículo 13. O Senhor dos exércitos é Ele que está com você. Ele, santifique a Ele, somente a Ele. Não tente agradar ninguém, somente agradar o Senhor, Ele vai te dar vitória. Aplicação para nós. Tem gente que tem mais medo de quem vive errado do que do próprio Deus. Aí esse ciclano aí só dá problema. Então, vou concordar com ele aí, porque senão eu vou me incomodar muito. Não. Se posicione. Errado, certo é certo. E Deus vai estar com você no meio dessa situação. Não tenho medo, irmãos. Ele se posicionou, está errado e acabou. Deus vai cobrar de vocês, ó. Está registrado, está selado aqui, viu? Já que vocês estão dizendo que eu não sou profeta. Irmão, se posicione, porque Deus vai honrar você por obedecer à vontade dele. Diga glória a Deus. Aleluia. Se posicione, irmão. Se está errado, está errado. Não aceita. A palavra de Deus diz que não e não, e acabou. E aceite o que Deus quer para a tua vida. Deus te levantou para ser um Marcos, Isaías. Deus te levantou para ser a diferença, para ser um profeta. Deus limpou os teus lábios para você ser a voz dele nesse lugar. Alguém diga glória a Deus, por favor. A nação inteira estava temendo a Síria, mas Isaías estava temendo a voz do Senhor, meus irmãos. Não, pastor, todo mundo em casa aceita isso. Eu não. Não, pastor, na igreja todo mundo aceita isso, não tem problema nenhum. Eu não. Se o Senhor não aceita, se a palavra de Deus não aceita, eu não aceito também não. Alguém diga glória a Deus, por favor. Glória a Deus. Você já passou pelo capítulo 6, você já entendeu para que Deus te purificou. Você já entendeu para que Deus meteu brasa quente para Deus besta aí na tua boca, irmão. Para você ser diferente no meio desse povo podre. Diferente desse povo que aceita tudo. Você é diferente, Isaías. Não tenha medo. Santifique ao Senhor. Só o nosso Senhor. Tenha medo e temor. O sombro seja dele. Se for para você ter medo de alguém nessa luta, tenha medo de Deus te deixar. Que Deus não está com você. O resto, meu irmão, é tudo pó na presença de Deus. Alguém diga glória a Deus, pelo amor de Deus. Deixa todo mundo contra. Deixa que estejam. Vocês não entendem, irmão, o que nós estamos falando aqui agora. Eu vou repetir isso aqui. A nação inteira estava temendo a Síria, mas Isaías temia ao Senhor dos exércitos. A Ele santificai, a Ele seja nosso temor. Seja Ele vossa sombra. Não tenho medo de crente falar mal de mim. Não tenho medo de crente. Não tenho medo de ministro meu nome. Não tenho medo de falar o que quiser. Eu tenho medo do Senhor não estar no meio. Só isso. O dia que você tiver isso na tua vida, irmão, você vai dar glória a Deus mais alto que você imagina. Irmão, você acha que eu dou glória a Deus? Se eu fosse olhar para o que as pessoas falam, pensam, dizem, eu nem para o culto vinha. Eu nem aqui não dava, nem pastor de vocês não seria mais. Eu seria nem pregador da palavra, porque você prega, irmão, a gente vira as costas, as pessoas falam mal. Não só na nossa igreja, irmão, todas as igrejas assim. As pessoas pregam, a gente vira as costas e fala mal. E se a gente fosse olhar para isso, irmão, a gente não faria mais nada. Se Isaías fosse temer isso, ele não profetizaria mais. Mas ele sabe que ele tirou uma brasa do altar. Irmão, pelo amor de Deus, você pode dizer glória a Deus? Todo mundo está com medo, querendo agradar o homem, agradar as pessoas. Nós não, nós agradamos ao Senhor dos exércitos, a Ele, nós santificamos a Ele, nós temos temor a Ele, nós nos assombramos diante dele que nós choramos e não diante dos homens. Sabe como é que está nas igrejas hoje, irmãos? As pessoas não podem pregar mais sobre nada. Se pregar sobre adultério, tem gente na igreja que é separada. Se pregar na igreja sobre dízimo, oferta, tem gente na igreja que não é dizimista. Se pregar na igreja sobre... Não dá para falar sobre nada. Falar sobre qualquer assunto na igreja, aqui não. Quer ouvir a palavra, vai ouvir a palavra. Não quer, vai procurar outro lugar. Mas sem igreja, se você falar sobre um assunto, alguém já vê a cara feia. Já não gosta do que está sendo pregado. Aí os pastores cuidam, precisam fininho no que vai falar. Meus irmãos, é ao nosso Senhor que nós temos que ter temor. É Ele que nós temos que santificar a nossa vida. Eu já fui de um ministério renomado dessa cidade. E nós fomos numa reunião
pastor presidente falou: cuide o que vocês falam no púlpito, porque no nosso meio nós temos advogados, nós temos juízes, nós temos médicos, nós temos que aprender a falar. Meu Deus. Versículo 14 e 15. Eu vou dar uma glória a Deus, se não quer dar glória a Deus. Olha que Deus falou para Isaías: a estes ele será santuário, mas para os outros pedra de tropeço, rocha de É verdade, Deus, aleluia. As duas casas de Israel será armadilha, laço para os moradores de Jerusalém. Versículo 15. Olha aí, irmão. E muito entre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e... Sabe o que Deus estava dizendo para Isaías? Deus é para o justo proteção. É protegido por Deus. Volta para o verso 13, volta para o 13, por favor. Olha só, o 13, desculpe, 14. Então ele vos será por santuário. Sabe o que tem um santuário, irmão? Proteção. Refúgio. Quando alguém está enfermo, doente, está na luta, na guerra, para onde que ele vai pedir ajuda? Um santuário, uma capelinha. Ele vai, sabe que lá não tem. Eu quero ver pessoa que pede ajuda para Deus e não muda isso, né? Lá nos hospitais, vão correr na capelinha. Ele sabe que lá tem proteção, lá tem cuidado, aleluia. E o Senhor está dizendo: aqueles que vão temer o meu nome serão protegidos. Ele vai ser um santuário para você, irmão. Alguém está entendendo isso aqui? Diga glória a Deus. Não tenha medo, sirva a Deus fielmente. Deus será proteção para você. Mas para o ímpio ele será justiça. Eu vou falar algo para você aqui. Por isso que o crente cada vez mais busca Deus, porque ele sabe que ele tem proteção. E por isso que o ímpio busca cada vez menos, porque ele sabe que ele vai encontrar juízo. Tu acha que as pessoas não sabem quem Deus é, irmão? Sim ou não? Sim ou não? Mas elas querem continuar fazendo o que é errado. Elas sabem. Por que você convida para as pessoas? Vem para a igreja. Ele diz: eu vou, ele nunca vem. Ele sabe que vai chegar aqui e vai ver que Deus vai cobrar dele, que ele está fazendo o que é errado. E aí, contra a palavra que nós já estamos vivendo, quem é sujo, se suje mais. Fique à vontade. Não cobre você, não fique triste que Deus está dizendo você. Deus está te limpando mais ainda pela sua palavra. Eu quero dizer você, irmão, eu prefiro estar do lado em que o Senhor está me limpando, do que Deus me jogar e dizer assim: se suje, que se sujar se suje, porque a figueira, a Bíblia diz: a figueira que dá fruta ele limpa mais, mas a que não dá ele corta fora. O que diz o capítulo 5, irmão? A canção de Isaías, que o Senhor plantou uma videira. O Senhor plantou uma vida e não deu fruto, o Senhor cortou fora. Mas agora nós estamos enxortados numa, irmão, que dá fruto 24 horas. Deixa o Senhor te limpar para te dar mais fruto ainda. Deixa o Senhor limpar você, irmão, para você ser mais justo ainda. Vai ser proteção para você. Verso 16 ao 18, Deus. Liga o testemunho, sela, faz o quê? Faz o que, irmãos? Sela a lei entre os meus. Isso aqui é aquilo que nós estamos falando. E quando terminou essa profecia, essa revelação, então ele mandou selar entre os discípulos. Os que estavam ali, inclusive tinha muita gente que era discípulo de Isaías, porque ele era um profeta, existia naquela época a escola de profetas, existia, e ele era um dos que ensinava, muito conhecido, e inclusive e foi mandado ele selar aquilo ali, para que depois eles pudessem ler aquilo que Isaías tinha sido profetizado. Aí nós temos algumas características aí do que aconteceu. Alguns teólogos dizem que aqui Isaías para de falar, que a partir do capítulo 8 não é mais Isaías quem fala, mas sim são discípulos dele que estão registrando tudo que ele falou e profetizou. Mas isso são alguns teólogos que dizem que ele sela os rolos das suas profecias e a partir desse momento ele vai ficar aguardando. Inclusive alguém vai dizer que passa um período gigantesco de tempo, porque Isaías esquece de uma coisa: se ninguém vai me ouvir, sela as profecias que eu entreguei, e o dia que se cumprir pode trazer e lê-las como Deus falou nessa terra. Alguns dizem
que isso que aconteceu, que até que se cumprisse as palavras deles, alguns iriam somente acompanhar de longe o ministério de Isaías e não iria mais anotar nenhuma profecia, nada. Mas aí nós temos uma contradição, que nós temos aí mais quase 60 capítulos pela frente de profecias e revelações, né? E nós vamos estudando juntos aquilo que o Senhor vai falar conosco. Verso 17. Esperarei. Aí que diz que alguns teólogos falam que ele não falou mais nada, que ele esperou. Mas aí nós temos aquela profecia que diz que levaria 2 anos. E eu fico com isso aqui. Eu acredito que ele selou e por 2 anos ficou. Não vou falar mais nada. Vou esperar Deus começar a cumprir. Que esconde do seu rosto da casa de Jacó, que seria Judá, né? E a ele aguardarei. Então alguns dizem que Isaías falou: sela aí e vou esperar o Senhor cumprir. Não vou fazer mais nada. Esperou nascer a criança, esperou a criança passar a cidade. E quem sabe todo dia Isaías está ouvindo a criança e fala: papai, vai. Fala, papai. Não, é verdade, né? Fala, papai. Então fala, mamãe, pelo menos, né? E quando ele falasse isso, o Senhor ia começar. Quem sabe no dia que a criança falou papai, Isaías ouviu falar que a Síria começou a tomar o reino do norte. Porque Deus tinha falado na boca dele. Eu fico com essa interpretação, que ele ficou quieto pelo menos por 2 anos, até a criança nascer, até passar um tempo, e não que ele parou completamente de profetizar. Porque nós vamos ver depois muitas outras profecias, muitas revelações que Deus dá para ele, e nós vamos estudar e ver que Deus realmente cumpriu muita coisa no que ele falou. Verso 17. Por favor, esperarei isso, esperarei ao Senhor, que esconde os seus da Judá, e ele aguardarei. Então, vocês rejeitaram as profecias, mas eu esperarei no Senhor aquilo que ele falou que ia fazer. Nossa, eu bem duvido, que eu já vi muita gente duvidar, porque eu entreguei. Os irmãos sabem que Deus usa os amigos, usa os irmãos para entregar profecias, coisas da parte de Deus. Eu já vi muita gente duvidar, não receber. Você acha que eu fico questionando, tentando provar para a pessoa? Se eu tenho certeza que Deus falou, eu não tenho medo. O que a gente faz? Espera Deus cumprir. Não tenha medo, né? A palavra do Senhor, ela vai no tempo certo e ela volta para Deus do jeito que ela tem que voltar. O texto sagrado diz que a palavra de Deus não volta para ele vazia, mas faz o que faz. Pode ser uma pregação, nunca a gente prega. Depois de um tempo, a gente vai ver o fruto crescendo daquela profecia, daquela pregação, porque a maior profecia é o que, meus irmãos? A gente tem que pregar essa palavra nesse culto hoje. É a pessoa rejeitando a profecia, sim ou não? E depois de um tempo a gente vê o quê? Aí, ó, Deus não falou naquele culto? Falou. Então eu estou aguardando Deus fazer tudo o que ele falou. Aleluia. Essa certeza que Isaías tinha, irmão, que Deus estava falando na boca dele. Você tem certeza que Deus vai na tua vida, irmão? Você tem essa certeza? Eu tenho mais que falar. Eu não tenho mais que falar. Eu tenho certeza absoluta que o Deus de Israel é sobre a minha vida, meu irmão. Glória a Deus. Você não tem problema seu. Eu tenho. Se não tem, não dá para o jeito de Deus. Será que o Senhor é comigo? Pede que nem ele fez para casa, me dá um sinal. Pede um sinal para Deus aí, Senhor, faz alguma coisa. Você não vai pedir que nem um pastor por isso. O Senhor é comigo, então destrói a ponta da amizade. Não serve, né? Diz que tinha uns caras que vinham de lá só para tribular ele, né? Se Deus na minha vida, destrói essa ponte de uma vez. Aí não vai dar certo, né, meu irmão? Não vai. Mas, irmão, você precisa ter certeza que Deus está sobre a tua vida. Eu tenho certeza. Eu não preciso que os outros creiam que Deus é na minha vida. Eu não preciso que alguém vire depois do culto, bata nas minhas costas e Deus é na tua vida, hein, irmão? Parabéns. Eu não preciso disso. Não. Que isso a Bíblia condena, inclusive. Nós vimos algumas coisas, não sei se Jesus lembra da passagem, camarada por ser elogiado demais, né? Eu não recordo o texto agora. Foi elogiado demais e ficou sedento, né? Eu não recordo mais agora o texto, que pena. Vamos, irmãos, ficar com a certeza que Deus é na nossa vida. E se não acreditar, se ninguém quiser acreditar, vamos continuar crendo nisso. A aplicação para nós, quem pode dizer glória a Deus? Por mais que as pessoas não aceitem a mensagem de Deus, você espere no Senhor. Aleluia. Deus falou com você, irmão, e muita gente não acreditou. Não interessa, acredite em você, espere você. Aguarde aquilo que Deus falou. Não tenho isso comigo, meus irmãos. Vamos para o 19, José, por favor.
tesouro dos pobres. Isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo. Lembra do capítulo 6? O que Isaías disse? Quem lembra o que Isaías disse? Eis-me aqui. O que ele está dizendo aqui de novo? Eis-me aqui. Senhor, ninguém está recebendo. Aleluia. Eis-me aqui. Glória a Deus. Aleluia. Vamos esperar você dar glória a Deus menor. Eita, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Glória a Deus, obrigado. Com os filhos que o Senhor me deu. Aleluia. Aleluia. Por sinais e por maravilhas em Israel. Aleluia. Você sabe o que mais uma vez Isaías está dizendo? Eu sei quem está usando a minha vida, quem está usando a minha boca. Isaías estava dizendo: eu sei que meus filhos são por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor que habita no monte de Sião. Isaías tinha certeza absoluta que Deus estava com ele. Aleluia. O problema Glória a Deus. Eu estou buscando as informações na minha memória. Tá. E eu vejo muita gente hoje, irmãos, que faz as coisas depois de: será que Deus está comigo? Eu, para mim, vim para Foz do Iguaçu, quem me ouve, diga amém. Já vai. Nós não vamos entrar no capítulo 9, que vai ficar muito bagunçado. Para mim, vir para Foz do Iguaçu, eu orei 1 ano e 3 meses para ter certeza que Deus era comigo. Certeza. E quando Deus falou comigo, eu não tive mais medo de nada. Quem me ouve, diga amém. Amém. Você tem certeza é outra coisa. Porque eu vejo muita gente que vai embora, volta, sai, troca, vai para a igreja, sai da igreja, porque não sabe se Deus está com ele ou não. Sim ou não, meus irmãos? Sim. Você tem que ter certeza que Deus é com você. Aleluia. Glória. Você tem certeza? Meu Deus, você vai estar errado. Não interessa, eu tenho certeza. Eis-me aqui, Senhor, com os meus filhos que o Senhor me deu, por sinal e por maravilhas de Israel, da parte do Senhor dos exércitos. Ele tinha certeza, irmão. É o mesmo Isaías do capítulo 6. Passou pelo menos aqui quase 20 anos. Ele tinha certeza de que Deus ainda estava com ele. Glória. Quantos anos você tem de fé, irmão? Você tem certeza que Deus está com você ainda? Tem que ter certeza, irmão. Porque no começo da nossa fé a gente sai profetizando até para os cachorros, né? O cachorro está doente. Eis que te digo, em nome de Jesus você vai ser sarado, né? O cachorro fica sarado, né? No começo da fé é assim. A gente tem uma fé, né, irmão Luciano? A gente tem uma fé que, meu Deus, a gente ora, o sinal está vermelho, vai ficar verde agora, e o sinal fica verde, né? As pessoas têm uma fé assim no começo da fé com Deus, mas passou 20 anos, você não tem mais certeza que Deus é com ele. Você tem certeza que Deus é com você, irmão? Porque se não tiver, passa a ter certeza a partir de hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Fala: Senhor, é isso aqui, eu estou padecendo por tudo isso aqui, mas eu tenho certeza que o Senhor está comigo aqui. Sabe o que o diabo quer fazer, irmão? Quem me ouve, diga amém. Amém. E você tem a dúvida se Deus está na tua vida. Sim. Satanás queria que Isaías tivesse dúvida se Deus era com ele. E ele não teve dúvida, ele tinha certeza que Deus estava com ele. Vamos finalizar? 19. Só os irmãos que têm certeza que Deus está contigo, diga glória a Deus. Não sei se é verdade, mas nós vamos ver. Eu quero ver se eu pedir oração. Quero ver se eu pedir oração. Eu pedi o final para Deus me pegar no papel pelo fogo. Pegou fogo, sim. Olha, tá vendo, irmão? 30 anos até funcionando, mais 40 anos, né? De chamar para Da hora para ela ir, ela falou: Deus, se é para mim trabalhar aqui, me dá um sinal. Pegou fogo no quarto andar, eu acho. quase que ela ficou mais pretinha um pouco, né? Pegou fogo no lugar, né? Irmãos, nós precisamos ter certeza que Deus está conosco. Aleluia. Pastor, se Deus não falar nada, então salta fora. Sabe quando Deus não fala nada, tipo assim, eu precisava, não vou nem te responder. Sabe quando a mãe pergunta, o filho pergunta para a mãe: posso ir lá em teu lugar? A mãe fala: não vou nem te responder. O que você entende disso, meu irmão? O que você entende, irmão? E se Deus não te responde, você vai fazer para quê, irmão? Fica quieto. Se Deus não falou nada, Deus está dizendo: ó, não vou nem te responder, camarada. Fica quieto no teu canto aí. Você sabe que eu estou na tua vida, você sabe que eu estou agindo, você sabe que eu estou cuidando de você. Você está dando glória a Deus, meu irmão. Deus não fala nada. Deus já falou com você, irmão. Não vai ficar te respondendo pela boca. Eu estou aqui, eu estou cuidando de você, eu estou do teu lado. Eu fiz arroz e feijão para tu hoje. Não, irmão. Deus está com você, então Deus está com você. Glória a Deus.
Isso. Por favor. É que essa história das crônicas dos reis é muito grande. Recomendo, irmãos, quando vocês forem estudar Isaías, estudar com Bíblia de estudo que tem As crônicas dos reis, que trazem as histórias. vai trazer as histórias. Como nós lemos na outra aula, né? Puxamos a história completa de Acácia. Leia para mim, por favor. Mas havendo-se já fortificado, Fez o quê? exaltou-se o seu coração até se corromper, e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas os sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgredistes, e não será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra saiu à festa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Você está vendo, irmãos, como é perigoso deixar isso suprir o coração? Deixar até aqui ele está vendo bem. Aí fez isso, a lepra entrou, o que a morte ia chegar na casa dele? Aí o que ele foi fazer diante de Deus depois, irmãos? Senhor, passa aí, Deus. Volta mais um? Não, então não é, deve estar nos três. Fala da história completa dele. Ele vai Ezequias, tá? Não, então eu estou confundindo as coisas. É o outro, que é o neto dele, né? Esse Uzias, depois teve o Jotão, e depois teve o neto dele, que é Ezequias. Mas, irmão, é tão perigoso isso que nós falamos, de a pessoa deixar subir no seu coração, né? Que você é bom, você é grande coisa, que sem Deus nós não somos nada, não somos ninguém. Vamos finalizar? Quando, pois, vos disserem, isso aqui, irmãos, é perigoso. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e adivinhos, ou seja, os mortos, que chilreiam, né? Isso aqui é bem difícil, a tradução adivinhos, né? E murmuram entre. Que chureiam e murmuram, né? Porventura não consultará o povo a seu Deus, a favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? 20. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima, e olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Sabe o que Isaías está finalizando o capítulo 8? Quando ele estava dizendo: não vai adiantar vocês consultar espíritos, feiticeiros, para vocês saberem se o que eu estou falando é de Deus ou não. O que nós devemos fazer, no verso 20, é consultar a lei do Senhor, meus irmãos. É isso que ele estava dizendo para eles. Se eles não falarem segundo essa palavra, que é a lei do Senhor, é porque não há luz neles. Quem me ouve, diga amém. Amém. Irmãos, se alguém profetizar e for contra a palavra, É verdade. não há luz do Senhor nele. Alguém me ouve, diga amém. Amém. Isaías estava dizendo para eles: podem consultar esses profetas de vocês, vão tomar com medo. São tudo feiticeiros. Não, eles traziam profecias, revelações pelo Espírito dos mortos. Quem me ouve, diga amém. Está aí no verso 18.
Isaías estava dizendo para eles: se eles não falarem segundo a palavra do Senhor, não adianta, não vai dar certo. Traz uma aplicação para nós, quem me ouve, diga amém. Não adianta consultar as pessoas que têm experiência, que estudam, que sabem bastante. A vontade de Deus sempre prevalecerá sobre a nossa vida. Vou lá ver o que esse plano acha disso aqui. Não tem o que esse plano acha. É a palavra de Deus e acabou para a nossa vida. É isso que Isaías estava dizendo. Não adianta vocês consultar se a gente tem esses marcos, inteligência, pessoa. Não adianta, se eles não forem à luz da palavra do Senhor, não vale de nada para nós. Olha aí. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Não fique buscando no que não pode dar resposta. Se a pessoa falar, mas na minha opinião, salta fora. Eu vou resumir para os irmãos aqui o que está acontecendo. Quem me ouve, diga amém. Amém. Isaías profetizou, sim ou não? Sim. Deixa eu buscar uma revelação para ver se é de Deus mesmo. Eu vou lá na casa e falar para esse Deus lá para mim. Se Deus falar a mesma coisa, é porque é de Deus. Se falar o contrário, não é de Deus. O que o diabo faz? Fala tudo ao contrário. Aí que a gente faz, não acredita naquilo que Deus falou. Então, irmão, se não há luz da palavra, naquilo que está sendo falado, não receba, porque não é de Deus da parte do Senhor. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então vamos finalizar, não dá tempo de entrar em Isaías 9. Aí voltando para o capítulo de número 8 de Isaías, alguns sobreviventes amaldiçoariam ao rei Acaz. Quem me ouve, diga amém. Amém. Alguns sobreviventes amaldiçoariam o rei Acaz por não ter dado ouvidas a Isaías. Olhando para a terra, haverá angústia e escuridão. Verso 21, ele diz que eles iriam amaldiçoar, né? E enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei. Depois também a quem, irmão? Eles amaldiçoam a Deus por culpa de quem? De Acaz, que não tinha obedecido à voz de Deus. Então, inclusive, alguns teólogos dizem que a maioria deles iriam sugerir um suicídio coletivo. Eles iam se matar. Eu recomendo que os irmãos estudem sobre Massada. Vê se tu acha aí na internet, José. Eles construíram uma torre e, para não se entregar para os inimigos, eles se mataram, todos eles. Massada. M-A-S-S-A-D-A. Né? Eles se mataram, o povo judeu. Eles se mataram para não se render ao povo. Isso foi bem mais para frente, depois. Né? Então, alguns estavam já olhando para essa situação de Acaz e pensando no mesmo. Não vale a pena viver para ser escravo dos outros. Tudo isso por causa da desobediência de um rei que não quis ouvir a voz do Senhor. Vamos colocar de pé, meus irmãos, por favor. O que o capítulo 8 nos fala? Da certeza que Isaías tinha do Deus que ele estava servindo. Vou repetir isso aqui, irmão. Isaías, mesmo todo o povo tendo medo da Síria, ele tinha certeza que Deus estava sobre a vida dele. Vou repetir isso aqui, o capítulo 8 para nós hoje. Você tem certeza que Deus está sobre a tua vida? Se você tem certeza, não pode o diabo falar contra, pode o vizinho, pode falar todo mundo. Se Deus é na tua vida, irmão, não tenha medo de nada. Isso que precisa acontecer. Termos certeza que Deus está sobre nossa vida. Isaías tinha essa certeza. O capítulo 9 nos fala que Deus deu um filho para ele, registrou a profecia e ele disse: vou esperar. Enquanto isso, vou esperar aqui com os filhos que Deus me deu. Espere, irmão, Deus cumprir aquilo que ele falou. Espere, se ninguém crê, não crê você. Alguém pode dizer glória a Deus? Ninguém crê no que Deus falou. Eu creio que Deus falou. Eu tenho certeza que Deus está comigo. Alguém mais tem certeza? Isaías está dizendo isso. Vocês não creem. E o texto ele nos diz no final que o povo, Isaías está falando que o povo iria amaldiçoar Acaz por não ter ouvido a profecia de Isaías. Tem gente que vai dizer assim: por que eu não dei crédito para aquele irmão? Por que eu não ouvi ele quando ele disse isso é errado? Está errado, não está certo. E você vai ficar tranquilo porque Deus está sobre a tua vida. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Pode pôr o texto que você colocou de Apocalipse. Nós vamos fazer o sorteio também? Sim. Então, 9h29.
vencido. Vamos fazer uma oração, ler esse texto e aí nós faremos o sorteio. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo? Quem é o que, irmãos? Justo! Faça o que é certo. Faça a justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Eu não sei qual dos lados você está, mas eu quero estar cada vez mais justo, mais limpo na presença de Deus. Cada vez mais justo, cada vez mais limpo na presença de Deus. Feche os olhos.